Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de junho de 2019, estamos continuando com a comissão processante aqui da Câmara Municipal em relação ao vereador presidente da Câmara, Marcelo Martins. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores membros da comissão processante, público aqui presente, uma boa noite. Antes de iniciar a cariação, eu gostaria de, com base no artigo 7º, inciso 11 da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, reclamar verbalmente perante essa comissão acerca da infringência ou inobservância de alguns preceitos legais que a comissão vem praticando e a defesa vem observando. Na data de ontem, e infelizmente não é o primeiro equívoco que a defesa identifica, né, a gente tem que rememorar que na sessão passada foi requerido verbalmente a reconsideração de uma decisão que havia indeferido, né, sob fundamentos de constitucionalidade duvidosa, a oitiva de duas testemunhas imprescindíveis para a defesa e que, curiosamente, foram pegas na mesma situação e contaram com a condescendência do Poder Legislativo. Com relação à atividade probatória que vem sendo desempenhada de ofício por parte dos membros dessa comissão. Ontem à tarde eu estava no meu escritório e eu recebi com surpresa, e uma infeliz surpresa, que, por motivos desconhecidos e de autoria também desconhecida, foi determinada, juntada a esses autos da comissão processante, a íntegra dos autos da sindicância que supostamente o Marcelo, denunciado, sofreu perante a Prefeitura Municipal. Às vésperas da sessão de julgamento, na verdade a sessão de inquirição das testemunhas, que pelo cronograma passado pelo ofício 9 de 2019, encerraria praticamente a oitiva das testemunhas, e iniciaria, na data de amanhã, o interrogatório, que é o ato final da instrução, me dá o prazo de 5 dias, fazendo com que a defesa opte. Ou ela produz a prova e renuncia o prazo para se manifestar sobre esse aditamento, ou ele simplesmente observa o prazo concedido por essa comissão e não tem condições de produzir prova com relação a isso. Então, pelo fato do Decreto-Lei 201 não conferir atividade probatória para a comissão processante, porque ele é claro ao delimitar que a atividade de acusação vai ser feita pelo denunciante, que, se for vereador, não poderá votar e não poderá integrar comissão processante, e também para a defesa, que são as únicas previsões para a produção de provas, eu gostaria que essa douta comissão deliberasse pelo adiamento dessa sessão até que a defesa possa se manifestar com relação a essa prova que foi importada dos autos de sindicância. E eu digo isso porque aqui é um procedimento que tem uma carga altamente penal. Eu não sei se foi prestada defesa técnica ao vereador Marcelo naquela sindicância. Eu não sei se aquela sindicância observou as garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa, e eu também não fui consultado e nem sei quem requereu. Então, diante desses graves fatos, para que nós não tenhamos novamente violado o princípio do devido processo legal, eu gostaria de solicitar o adiamento. E, concluindo, também não vi com bons olhos o fato de constar agora no rol de testemunhas, testemunhas que não foram arroladas nem pelo denunciante, nem por mim, que é o senhor Michel Barcelos. Eu gostaria que esclarecesse quem solicitou a oitiva dessa testemunha, qual a justificativa para a oitiva desta testemunha e quem deliberou sobre. Porque eu estou começando a achar que nós estamos aí confundindo os papéis. Nós temos dentro da comissão que deve guardar o mínimo de equidistância do objeto que está sob julgamento, praticando atos de acusação. E se essa pessoa está praticando atos de acusação, a defesa desde já repudia. Repudia. Então,
excelentíssima senhora presidente, eu gostaria de que esse requerimento fosse levado em consideração, adiando-se a sessão que está para se realizar no dia de hoje. Doutor, em relação ao documento recebido, nós recebemos da Prefeitura, porque foi terminada a oitiva, o processo deles lá, e nós demos um prazo para o senhor se manifestar de 5 dias. Se o senhor quiser se manifestar verbalmente hoje, não tem problema também, mas fica mantido o prazo para o senhor se manifestar em relação àquele documento. Tá? O Michel, que foi citado, ele foi citado numa oitiva aqui, inclusive pelos dois senhores que estão aqui, que é o Luan e o Joel. Como ele foi citado no dia da oitiva, a comissão deliberou na sua reunião para chamá-lo para ver se o que eles citaram bate com o que o Michel vai depor depois. Então, só pela ordem, para esclarecer e aí justifica-se a intervenção sumária, a iniciativa partiu da comissão. Não tem um membro, foram os 3 que solicitaram a oitiva? Ou teve um membro específico? Não, na nossa reunião nós deliberamos que foi citado o nome do Michel e nós deliberamos para que ele viesse. Tá. E por que a defesa não foi intimada dessa deliberação? Eu só fui intimado do cronograma, eu não fui intimado dessa deliberação da comissão. Não, mas você foi intimado, doutor? Só do cronograma. Da deliberação, não. Eu não sei. Eu saí daqui e fiquei surpreso. Mas está em ata, o senhor... Está em ata que nós deliberamos sobre ele. Mas eu assinei a ata? E depois não, eu o senhor não assina a ata. Não, sim, mas eu tenho conteúdo decisório. A defesa não foi intimada. A ata está aí para ser vista. Não, mas... Fica à disposição do senhor a ata. Se for assim, nobre vereador, nós não precisamos ter a necessidade de intimação prévia de 24 horas nos termos do decreto-lei. Né? Então, mas a ata está aí, você tem livre entrada aqui na Câmara para ver a hora que você quiser. Tá, mas dá licença, e essa comissão nunca negou documento algum para ninguém. Eu só estou falando que eu não conheço o conteúdo. Fiquei surpreso com relação a isso. Então tá estou bom. perguntando de quem partiu. Eu não fui informado quem deliberou. E, aproveitando o ensejo, como nós tivemos aí a decisão recente proferida pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para evitar uma inversão tumultuária dos atos do processo, eu também gostaria de requerer, e eu estou aqui apresentando todos os meus requerimentos, eu gostaria que fosse recepcionado pela Secretaria, para protocolo e juntado aos autos, a limitação desta sessão somente para a oitiva, na verdade, para a cariação do Luan e do Joel, e, se for o caso, a oitiva do prefeito Edmir Gonçalves, até porque foi solicitado no requerimento 0334, deferido por essa comissão, que, para efeitos de pertinência lógica da defesa, deve ser observada a ordem estabelecida na defesa prévia, e foi acertadamente deferida por esta comissão. Então, para que não haja uma violação ao princípio da proteção da confiança, eu gostaria que fosse, então, dispensada a oitiva das demais testemunhas, procedendo-se a intimação dos vereadores Ricardo Negrão e Rodrigo Novelli para depoimento. Doutor César, assim, o senhor poderia dizer se existe algum artigo, por que a sequência destas testemunhas? Mesmo só lembrando que a gente até nem recebeu essa liberação aí dos dois, essa convocação dos dois que a gente é obrigado a ouvir. Nós vamos ouvir, sim, mas assim, qual artigo que o senhor fala que tem que seguir a ordem das testemunhas? Bom, primeiramente, o princípio da segurança jurídica, que vem esculpido no artigo 5º caput da Constituição da República, com base no artigo 7º, inciso 9º, da Lei 8.906, quando eu me deparei com algumas inconsistências do relatório preliminar que foi proferido por essa comissão, eu me vali da palavra pela ordem e formalizei uma reclamação por escrito perante essa Câmara Municipal. Protocolo 0334, 0344, eu tenho ele aqui devidamente documentado. Em assentada, esta comissão deliberou nos seguintes termos. Aqui eu tenho ele, é o protocolo 0344.
e por meio do ofício 9 de 2019, datado de 23 de maio de 2019, esta egrégia comissão disse o seguinte: no tocante ao pedido de que as sessões sejam realizadas em local aberto ao público, que é um princípio correlato da administração, nos termos do artigo 37 e também do artigo 144 da Constituição do Estado, no tocante ao pedido de que as sessões sejam realizadas em local aberto ao público e com capacidade para acomodação dos munícipes, foi definido que as sessões serão realizadas no plenário da Câmara Municipal e, sobre a ordem das testemunhas, foi definido que as intimações devem seguir a ordem da lista de testemunhas apresentada pelo denunciado. Então, nós temos o princípio da segurança jurídica, porque nós temos uma decisão anterior proferida por essa comissão, que criou a justa expectativa na defesa, e também nós temos um princípio que pode ser aplicado supletivamente, com base no artigo 15 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil, que é o artigo 6º, que estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais para a obtenção de uma decisão de mérito justa. Então, eu acredito que essas são as justificativas, e mudar esse critério agora, na regra, no meio do jogo, eu acredito que fica uma situação um pouco insustentável. Doutor, nós conversamos aqui, então nós vamos ouvir até o prefeito hoje e amanhã a gente já ouve o restante. Ok? Muito grato pela comparticipação dos membros. Então seria, seria o Rodrigo, o Isso. Ricardo. O Ricardo, pela ordem da defesa prévia, Flávio, o Edmir, Rodrigo, Ricardo, Flávio, Lilian e Sandra Bibi. Então hoje a gente escuta o prefeito e amanhã à noite a gente, enquanto isso, a secretaria já vai entrar em contato com o Ricardo e com o Rodrigo, ver se eles podem amanhã. Perfeito. E a gente já delibera hoje mesmo. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado. Então tá bom. Então até o final da oitiva a gente dá uma... Doutor, as intimações vão ser feitas aqui na Câmara mesmo. O senhor está de acordo por causa do prazo de 24 horas? Olha, existe prejuízo para você, Marcelo? Você vai estar com a agenda livre para amanhã à noite? Você tem? Aí teria impossibilidade do... Então a gente pode marcar na parte da tarde. E na parte da tarde? Pode ser. O senhor pode também? Sim, não, amanhã eu não tenho nada. Amanhã não tem nada? Não, pode ser à tarde. Eu acho que o Ricardo não vai estar aqui. Então, assim, se o Ricardo e o Rodrigo puderem, se o vereador Ricardo e o Rodrigo puderem à tarde, a gente faz à tarde. Senão, aí a gente delibera para terça-feira à noite. Feito, excelência. Então, vamos começar com a cariação das testemunhas. Desculpa, viu, Joel, pelo atraso. E Luan também. Qualificação das testemunhas. Luan de Oliveira, RG 40.567.672, dígito 4, CPF 369
615-218-86. Brasileiro, natural de Jabuticabal, São Paulo, solteiro, nascido em 31 de dezembro de 1988. Servidor público municipal, residente na rua José Augusto Arruda Botelho 270, Jardim Dona Bela, CEP 14.900-000, Itápolis, Estado de São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na comissão processante, com a finalidade de apurar a denúncia formulada pelo eleitor José Eduardo dos Santos Mota contra o presidente da Câmara, vereador Marcelo Martins. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1167, realizada em 22 de abril de 2019, resolução número 02 de 2019. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. A outra testemunha para a cariação. Joel Aparecido Gonçalves, RG 21.805.604, CPF 059-016-15808, brasileiro, natural de Novo Horizonte, São Paulo. Casado, nascido em 6 de novembro de 1969. Servidor público municipal, residente na rua Francisco Antônio de Abreu, 1116, bairro Vila Santos, CEP 14.900-000, Itápolis, Estado de São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na comissão processante com a finalidade de apurar a denúncia formulada pelo eleitor José Eduardo dos Santos Mota contra o presidente da Câmara, vereador Marcelo Martins Barbosa. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1167, realizada em 22 de abril de 2019, resolução número 02 de 2019. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Vereadores, os senhores gostariam de fazer alguma pergunta? Não, de momento não. Do senhor, doutor. Excelentíssima senhora presidente, como aqui nós estamos só para efeito de acariação e nós estamos aplicando supletivamente o artigo 229 do Código de Processo Penal, eu acredito que deve se limitar ao ponto de divergência, né, sem maiores reperguntas ou perguntas. Na última sessão do dia 23 de maio, ambas as testemunhas foram inquiridas sobre o seguinte fato: se a ida do denunciado até o distrito de Itapinas com a ambulância, ela havia ou não sido autorizada pelo Luan, que é o chefe de transporte. Coordenador. Tá? Perguntado, o Luan negou, disse que não autorizou. Perguntado sobre o mesmo fato, o Joel disse que ligou e conversou com o senhor. Sim. E disse que foi autorizado. Então, autorizou ou não autorizou? Teve autorização para ir para Itapinas ou não? Sim. Não teve. Claramente, o que aconteceu, quando ele me ligou, foi o que eu disse aqui na outra sessão, que o Marcelo tinha chegado lá. Bom, eu estava lá, como a história o senhor sabe, ele nem conversou comigo, mesmo eu sendo coordenador do setor, de que o Joel fosse lá. Aí, depois que eu acabei conversando com o Marcelo, desci para a secretaria ali, que ele me pôs para trabalhar. Excelência, só pela ordem, como a acariação ela é bem restrita, eu acho que a testemunha está fazendo uma digressão muito grande. O ponto de divergência é, houve autorização ou não? A hora do telefonema. Houve autorização ou não? Na hora do telefonema. O Joel disse para mim, Luan, aconteceu assim, 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 o Marcelo está pressionando, disse para mim que é a segunda autoridade da cidade, ele quer levar a ambulância e vai levar a ambulância que eu faço. Se ele falou, eu disse para o Joel, se ele está dizendo que é responsabilidade dele, que ele é a segunda autoridade, se for eu vou. Se for eu vou. Então, só a título de esclarecimento. O senhor autorizou ou não? Não, eu não autorizei. Ele pode ter até entendido que tenha sido uma autorização. Como, de fato, o próprio vereador poderia ter feito, via papel, como eles sabem fazer, né? Para deixar embasado uma situação por telefone e outra. Quem deveria ter pedido autorização para mim era o Marcelo, que ia tirar a ambulância de lá, né?
Excelência, eu só estou satisfeito com as respostas do Luan. Eu só gostaria, então, de indagar a testemunha cariada, que é o Joel. Senhor Joel, ele autorizou ou não? Sim. Então, sem mais perguntas. Então, está terminada a cariação, só um minutinho para vocês assinarem. Já? Excelência, só uma questão. Eu gostaria aqui de fazer um requerimento verbal para que seja oficiado o Ministério Público, remetendo cópia da presente instrução, porque na qualidade de testemunha compromissada, não sanada a divergência, eu gostaria então de que fosse adotados os procedimentos cabíveis para apuração de eventual crime de falso testemunho. Então, fica encerrada aqui a cariação do senhor Luan e do senhor Joel. Somente o documento para eles assinarem.